Programa Mercado e Ação retorna agora, recebendo o nosso amigo Faustino Júnior, CEO do Grupo Educacional INEP. Faustino, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Sempre uma honra participar aqui do teu programa. Nosso cenário, a economia numa situação bastante difícil, o cenário político bastante complicado. Como é que isso está afetando a nossa educação? Bom, Luiz, o mercado educacional hoje ele passa por uma definição de quais os atores vão extinguir-se e quais os atores permanecerão. Por que eu digo isso? Em função da crise econômica que estamos, nunca houve, e eu acho que isso os telespectadores podem ter uma dimensão tranquila, nunca houve tanta inadimplência nas mais diferentes áreas. E isso, obviamente, chocou o mercado educacional. Nós temos hoje 28% da população em desemprego, seja ela sem emprego ou no seguro-desemprego. Se eu somar os dois, nós temos 28% da população nacional. O que significa isso? Famílias que não conseguem fazer com que os seus filhos estudem. Se eu agregar isso ao cancelamento do FIES que ocorreu ano passado e dos outros tipos de forma de financiamento... Não houve nenhuma movimentação em relação ao FIES? Não só o FIES, porque bancos privados também financiavam o ensino privadamente. Correto. E isso se cortou com a crise. O que acontece? Se eu levar o eixo de desempregados e mais os desfinanciados, eu tenho da camada populacional quase 40% que está ou deixou de estudar ou está em inadimplência, que é o maior caso com as grandes instituições de ensino. Os bancos privados, eles não têm problema de caixa, eles têm recursos. Qual é o motivo pelo qual eles pararam de financiar? É o aumento do risco? São duas questões. Ou é falta de apoio governamental? É problema de recursos também. O apoio governamental? É problema de caixa. Também. É problema de caixa, é problema de juros e é o problema do risco. Não há, como a gente diz, não há PMT, como falam a linguagem bancária, não há PMT, não há... As pessoas hoje não têm disposição de crédito no seu orçamento e, portanto, os bancos negam-se a financiar. E isso causa um certo problema no sistema educacional privado, mas também atinge o público. O público hoje não tem recursos algum. Por quê? Porque diminuiu-se as verbas passadas para as universidades federais e, por consequência, nós temos várias universidades federais em greve. Não há recursos, não há renovação de material. Uma parcela bastante grande do estudo universitário, principalmente universitário, ele está baseado em crédito, não está em poupança. Mais de 60% está baseado em crédito. Se compararmos com os Estados Unidos, por exemplo, a faculdade ela é toda feita a partir de poupança que a família faz. Sim. É bastante diferente. Não, aqui todo o ensino é mediante crédito. Seja o ensino público, crédito público. E aí tem um outro problema, porque, por exemplo, nós temos extremamente endividadas as nossas instituições federais com os seus fornecedores. Então, eu não tenho mais segurança, papel higiênico, alimentação, equipamentos de limpeza básicos nas universidades federais, o que está causando greves e grandes mobilizações. E faz com que as pessoas pulem para o setor privado. O setor privado, o que eu tenho? Eu tenho um cenário de inadimplência, portanto, grandes demissões em massa. As grandes instituições de ensino fizeram, ao findar do ano de 2015 e início de 2016, e isso não só no Rio Grande do Sul, em todo o país, é bom que o telespectador tenha em conta, esse cenário é nacional. Demissões em massa. Pouquíssimas instituições têm conseguido manter, e mesmo a sua manutenção tem sido necessária a realização de algumas medidas de adequação interna de gestão. Faustino, tu tem o perfil das universidades que sofreram mais, que foram mais penalizadas pela questão da falta de crédito, pela falta de alunos, pela perda de alunos? Sim. Há 3 cenários, Luiz. Primeiro cenário, os grandes grupos educacionais que foram, no governo Lula e no governo Dilma, bastante beneficiados, não só com o Pronatec, falando agora em nível técnico, mas falando no nível superior, financiados com o FIES e com o ProUni. E aí, Grupo Estácio, Grupo Croton, são 2 grupos que foram extremamente beneficiados, tanto que estavam, inclusive, dentro do Conselho Nacional de Educação nomeado pelo Lula. E permaneceram nesse período e tiveram uma certa ingerência no Ministério da Educação. E outros grupos também beneficiados naquela época do primeiro mandato do Lula e do segundo, como grandes universidades como a Unicinos, como as do Grupo Laura de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O que aconteceu? Essas instituições receberam muitos alunos
ProUni, muitos alunos fiéis. Portanto, sustentavam todo o seu orçamento, seja com os custos de docência, seja com os custos de manutenção, com crédito, com dinheiro público, pago à vista pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, o que fazia com que eu recebesse o aluno no início do semestre já com crédito garantido do semestre todo. Isso foi cortado. A partir de 2014, houve um corte gradual a ponto de ser zerado atualmente. Sim. E esse corte fez com que essas instituições que dependiam de 40% até 80%, no caso da Anhanguera, por exemplo, do Grupo Croton, deste tipo de crédito dos seus alunos, fez com que essas instituições começassem a cair em reorganização e ou declínio. O que seria essa reorganização? A Anhanguera e algumas instituições do Grupo Croton começaram a se fundir para dinamizar e fundirem-se internamente com outras do próprio grupo para permitir a evasão de docentes e de funcionários. Economia de escala. Economia de escala. Dentro desse, não bem da economia de escala, mas que tipo de... As universidades, enfim, estão perdendo alunos, acabam tendo que demitir professores. Que tipo de estratégias estão sendo adotadas para reter? Porque conhecimento, a partir do momento em que tu demite um professor, tu está tirando conhecimento, está indisponibilizando conhecimento para dentro da instituição. O que está acontecendo? Como é que está lidando com isso? O que está acontecendo no Brasil é um processo que eu chamo de, até escrevi isso no jornal recentemente, de alienação do ensino, de ensino superior presencial. O que significa isso? Não haverá a médio prazo, não estou falando mais longo, como ultimamente eu falei em algum programa já contigo, mas a médio prazo nós já não deveremos ter massificação mais de ensino presencial. Todo ele está sendo redirecionado para ensino à distância. Por quê? Porque há duas vantagens do ponto de vista de quem promove a instituição de ensino superior. Quais são elas? Primeiro, eu tenho um custo único, uma única vez com o docente. E esse custo já foi pago pelas instituições de ensino, elas não precisam mais do corpo docente. Não precisam de corpo técnico-administrativo, não precisam de estrutura, de sala de aula. É tudo online. Se fez uma vez a aula, se reproduz ad eternum. E segundo, os custos dos cursos à distância, comparados com os cursos presenciais, são extremamente menores. E por serem menores... No EAD, na distância, um professor atende muito mais alunos, é correto? Do que presencial? Mais do que isso, eu não preciso dos professores, eu preciso de tutores que, na maioria dos casos, não são professores. Eu não preciso do professor. Isso não faz com que caia a qualidade? Porque, te pergunto baseado no seguinte, muito da aula, e eu sou um fã da aula presencial, talvez pela forma de criação. Tu tem a discussão, tu tem a riqueza da discussão dentro da sala, tu tem uma troca diferente do que teclar. É fato. Só que aí entra outra vantagem que eu ia comentar, a vantagem da instituição. Por serem um curso EAD, portanto, de menos custo, que é a primeira vantagem que eu falei, o que acontece? A menor inadimplência. As mensalidades variam de 100 a R$500, dependendo da natureza do curso. Mas tu não corre o risco de qualificar menos comparando com o presencial? É um risco desprezado em função do momento que eu não tenho recursos para me manter como instituição. Se não tem o cachorro, casca com gato. Exato. Exatamente. É interessante. Qual é a tendência do ensino? A tendência do ensino é tornar-se à distância. Cada vez se aproximando mais do 100%. Hoje eu só tenho 3 cursos que não são autorizados pelo MEC à distância. Odontologia, Direito e Medicina. Vale dizer que Direito e Medicina já foram abertos em EAD, mas por questões judiciais o MEC foi obrigado a fechar. Nada impede que volte a abrir. Todos os demais são oferecidos amplamente EAD. Um amigo, a questão de alguns meses atrás, estava na Europa, eu creio que na França, e olhando, visitando, passeando lá, um determinado apartamento num prédio, moravam 8, eu creio que eram chineses ou coreanos, eu não sei te responder agora. E destes, então eles selecionavam cuidava de todos em determinado dia e ia fazendo o rodízio. E os outros todos passavam em torno de 16 a 18 horas só estudando. E depois dormiam. Estudavam e dormiam. E eles faziam, em média, EAD, cada um deles, em torno de 7 a 8 faculdades simultaneamente.
E a argumentação é de que, tendo em vista a concorrência no seu próprio país, se eles tivessem menos 1, 2 ou 3 cursos, eles estariam iguais aos menores. Não teriam possibilidade de destaque, de crescer, de se destacar na sua busca de emprego, de colocação. Isso é uma tendência que vai um dia se aplicar aqui no Brasil? Como é que tu enxerga isso? Aqui ela se dá de uma outra forma. Aqui a pessoa faz uma graduação e depois ela faz uma pós-graduação, 2, 3, 4, 5. Isso já se projeta para cá. Mas essa é uma questão da nossa atualidade do mercado. O que significa isso? Na verdade, cada vez mais o mercado está mais concorrido profissionalmente. Por quê? Há menos vagas e essas vagas, obviamente, são para as pessoas mais aptas e mais capacitadas. E aí acontece uma outra questão. O EAD permite essa pluralidade de cursos ao mesmo tempo, porque a pessoa faz o seu horário, se organiza e ela pode fazer cursos, o curso que ela quiser, que às vezes não teria presencialmente na sua instituição, porque não tem sequer professores formados para dar aula naquela área, ela pode fazer em nível nacional ou até internacional. O EAD, o aluno tem que ser mais... A cultura do self-study. Self-study. Eu tenho que ser autodidata. Autodidata. Está me faltando o termo. Ele tem que ser mais disciplinado. Exato. Se não for disciplinado, não vai funcionar. Exato. É que nem o pessoal que trabalha em casa. Não adianta eu ter liberdade da minha empresa fazer o trabalho em casa se eu não tenho disciplina e ordem. Exato. É o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Mas é difícil. Nós vemos uma cultura em que se não tem um professor, se não tem em frente uma autoridade, tu não Aí é tu não que te comporta entra a como deve. questão da fiscalização da qualidade desses cursos e dos seus respectivos sistemas de avaliação pelo nosso Ministério de Educação. Faustino, a conversa está bastante rica, o tempo se aproxima. 45 segundos para a tua mensagem e fala um pouco do Grupo Educacional INEP. Bom, o Grupo Educacional INEP e FACINEP tem cada vez crescido mais, incorporamos algumas novas faculdades nos últimos 60 dias ao grupo, em nível nacional. Estou com bastante feliz nesse ponto e quero dizer para as pessoas que, mais uma vez, o nosso grupo mantém nota máxima, o que é uma coisa rara hoje em dia, tem mantido a qualidade, mantido o seu corpo docente e convidamos para que conheçam a nossa instituição pelo site www.facinep.edu.br. Bom, vai estar no ar, vai aparecer na telinha. Agradecemos a sua audiência, ficamos por aqui, desejando uma boa semana.